Olá, está começando Agora no Mundo com notícias de destaque internacional de todo o planeta. E olha, as Forças Armadas dos Estados Unidos interceptaram no Atlântico Norte um petroleiro sancionado e ligado à Venezuela após semanas de perseguição. A informação foi confirmada por uma autoridade americana a uma agência de notícias. Segundo essa fonte, o navio foi interceptado e entregue às autoridades policiais. Os Estados Unidos vinham já monitorando a embarcação desde o mês passado, depois que ela tentou escapar de um bloqueio americano contra navios de petróleo sancionados que atuam na Venezuela. Em dezembro, a Guarda Costeira tentou abordar o navio no Caribe, mas a embarcação se recusou a parar e seguiu pelo Atlântico. O petroleiro havia sido sancionado em 2024 por suspeita de contrabandear carga para uma empresa ligada ao grupo Hezbollah. Antes conhecido como Bela 1, o navio foi rebatizado como Marineira e registrado na Rússia. A apreensão aconteceu 4 dias depois da incursão em Caracas, que capturou Nicolás Maduro e a esposa Cília Flores. Após o episódio, integrantes do governo Trump afirmaram que seguirão apreendendo navios sancionados ligados à Venezuela. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que a ação militar americana na Venezuela deixou, abre aspas, muitos mortos do outro lado, fecha aspas. A declaração foi feita durante um discurso a deputados do Partido Republicano em Washington para marcar aí o início do ano legislativo no Congresso. Trump disse que a operação foi complexa, envolveu 152 aeronaves e muitos militares em solo. Segundo ele, nenhum integrante das forças americanas morreu, mas afirmou que, do outro lado, houve muitas mortes, incluindo cubanos, que ele citou como integrantes da segurança de Nicolás Maduro. O presidente elogiou a atuação do Exército dos Estados Unidos, afirmou que houve corte de energia em grande parte do país e classificou o ataque como taticamente brilhante. Também disse que os Estados Unidos provaram ter a força militar mais poderosa do mundo. Trump ainda criticou o Partido Democrata e manifestantes que protestaram contra a ação em Nova York. Já o ministro da Defesa da Venezuela afirmou que membros da segurança de Maduro foram mortos a sangue frio e exigiu a libertação do presidente preso em Nova York por narcoterrorismo. E uma reunião extraordinária da Organização dos Estados Unidos escancarou a divisão política no continente após a ação militar dos Estados Unidos na Venezuela e o sequestro do presidente Nicolás Maduro e da primeira-dama Cília Flores. Durante o encontro não houve votações nem decisões formais. Representantes dos países apenas fizeram manifestações individuais. Governos alinhados aos Estados Unidos, como Argentina, Equador, Paraguai e El Salvador, defenderam a intervenção militar. Já Brasil, Chile, Colômbia, México e Honduras se posicionaram contra a ação. Criticaram os bombardeios e defenderam a soberania dos países e soluções diplomáticas e multilaterais para a crise venezuelana. Apesar de ser membro da UE, a Venezuela não teve direito à manifestação oficial na reunião, devido ao impasse institucional que o país vive dentro da organização. O secretário-geral da UE evitou se posicionar diretamente e destacou o multilateralismo e defendeu uma transição democrática na Venezuela. O encontro também teve troca de críticas entre Estados Unidos e China sobre influência e interesses no país sul-americano. E após ser descartada por Donald Trump para assumir o poder na Venezuela, a principal líder da oposição venezuelana, Maria Corina Machado, atacou a presidente interina Delcy Rodrigues, elogiou Trump e prometeu voltar ao país o mais breve possível. Em entrevista à Fox News, Corina acusou Delcy de ser uma das principais responsáveis pela repressão estatal e de manter alianças com Rússia, China e Irã. Ela agradeceu a Trump e afirmou que o sequestro de Nicolás Maduro representa um avanço histórico contra a tirania. Proibida de disputar as eleições presidenciais de 2024 por uma condenação de corrupção, Corina apoiou o diplomata Edmundo Gonzalez, que perdeu oficialmente para Maduro. Como o órgão eleitoral não divulgou dados detalhados, o resultado não foi reconhecido por observadores internacionais.
Corina voltou a sugerir novas eleições e disse que pode assumir o poder com a saída de Maduro. Edmundo González, que está fora do país, afirmou ser o presidente legítimo, mas não é reconhecido pelas Forças Armadas venezuelanas. E o chefe do exército do Irã, Amir Hatami, ameaçou lançar uma ação militar preventiva após o que chamou de retórica contra a República Islâmica, em referência a declarações do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Hatami falou a estudantes de academia militar em meio a uma crise interna no país, marcada por protestos populares e dificuldades econômicas. O governo iraniano começou a pagar um subsídio mensal para ajudar no custo de alimentos básicos, enquanto comerciantes alertam para aumentos expressivos de preços. Segundo analistas, os protestos refletem tanto o agravamento da situação econômica quanto a insatisfação antiga com a repressão governamental. Hatami assumiu recentemente o comando do exército após a morte de altos oficiais na Guerra de 12 Dias com Israel. Ele afirmou que o Irã considera esse tipo de discurso uma ameaça e disse que o país não deixará a situação sem respostas. E uma intensa nevasca deixou 5 mortos em acidentes de trânsito na França e provocou uma série de transtornos em aeroportos, rodovias e ferrovias, também no Reino Unido e nos Países Baixos. Na França, acidentes causados por gelo na pista deixaram mortos perto de Paris e no sudoeste do país. O ministro do Transporte admitiu que o fenômeno foi subestimado. A polícia chegou a pedir que motoristas voltassem mais cedo para casa e reduziu o limite de velocidade nas rodovias. O transporte público em Paris voltou a funcionar na última terça-feira após interrupções. Nos aeroportos parisienses, companhias aéreas reduziram voos em 15%. Nos Países Baixos, cerca de 700 voos foram cancelados em Amsterdã. No Reino Unido, temperaturas chegaram a menos 12 graus, com escolas fechadas e paralisações no transporte. Na Escócia, autoridades classificaram a situação como crítica, com pessoas isoladas pela neve. E esse foi o Agora no Mundo. Você confere essas e outras notícias em mediamax.com.br.